Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Identidade de Fé. Eu sou o Vanilson. Eu sou o William. Eu sou o Motor. E eu sou a Nilvane. E hoje iremos falar sobre um assunto maravilhoso, sobre os mártires da Revolução Francesa. Sim, meus amigos, falaremos sobre a Revolução Francesa, que aconteceu no final do século XVIII, motivada por desigualdades sociais, crise econômica, e colocou os valores cristãos e a Igreja Católica como inimigos da Revolução. Vamos ver que nem só de liberdade e igualdade viveu a Revolução Francesa, e que a fraternidade muitas vezes foram negada aos cristãos. Hoje vamos conhecer mártires que escolheram morrer com Cristo do que trair a sua fé. E para que a gente possa já entender melhor, né, antes de entrarmos nos mártires, nós queríamos começar já lá do início, o porquê, o que foi o motivo, o que causou esta revolução. Então, boa noite, né? Assim, para a gente adentrar nesse assunto, é interessante a gente perceber assim, que a França passava, eles tinham 3 classes sociais, digamos assim, né? Eles tinham a monarquia, tinha o rei, tinha a igreja, que era o clero, e aí tinha a terceira via ali das pessoas. O resto. O resto, eles diziam que era o resto, né? Que eram os camponeses, os produtores, enfim, todos os pensadores daquela época, enfim, estavam nessa terceira via. E aí eles percebiam que assim, a monarquia vivia muito bem, não pagava imposto. Nós tínhamos o clero, que também não pagava imposto, e aí nós tínhamos então essa terceira via, que era a via que mantinha tudo isso, ao ver deles, mantinha tudo isso, e é isso que culmina o início da Revolução lá em 1799. Vai culminar junto com o iluminismo, com a criação do iluminismo. Então, eles vão se encontrar ali, sabe? É um desejo de uma liberdade econômica, um desejo de se libertar das altas cargas de impostos que vinham da monarquia. Em contrapartida, eles encaravam que a igreja ela tinha muitos benefícios, ela era muito beneficiada pela monarquia, e a visão do iluminismo ela não entregava nada que desse valor a todos esses benefícios, esses méritos. Não dava retorno nenhum para a população. Não dava retorno, traduzindo em miúdos, não dava retorno. E aí é onde eles começam, né? Eles precisam o quê? Derrubar a primeira monarquia. Então, se a gente pega assim, a gente vai datar cronologicamente, eles primeiro tentam derrubar o reinado, certo? No segundo ano da Revolução, por volta de 1800, eles já começam a ir para cima da igreja. E aí é onde a coisa, né, começa a ficar tenebrosa, né? E a gente começa a ver nuvens muito escuras para a igreja, principalmente porque assim, a França sempre foi a filha predileta da igreja. Né? A França foi a primeira nação a ser totalmente católica, a ter um rei católico, né? Então a França sempre teve sempre foi muito católica. E aí eles precisavam o quê? Para fazer com que a revolução fizesse sentido, a gente precisa tirar esta base que é a fé. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre o iluminismo. O iluminismo ele vai negar a fé e vai colocar, ao invés de Deus, no centro, porque a nossa fé é assim, Deus está no centro de tudo. Certo. Deus é o centro de tudo. Mas para o iluminismo não. Para o iluminismo tudo gira em torno do homem. E se tudo gira em torno do homem, tudo é racional. Então tudo está aqui. Sabe? Mas essa revolução ela começou com o povo em si ou começou com algumas autoridades assim? É que a França estava passando também por uma crise financeira, uma crise econômica muito grande. Econômica. Então tudo motivou, né? Foi um pouco de cada coisa, vamos dizer assim, né? E aí até os próprios cabeças, vamos dizer assim, porque não foi uma pessoa única, né? Mas sim foram vários que foram fazendo parte disso tudo. Aproveitou, né, dessa situação para então, né, manifestar essa revolução, né? Essa indignação com o que estava acontecendo, porque a carga tributária, né, para manter a monarquia era muito alta. Muito alta. Entende? E aí a gente tem assim, a gente tem uma vida muito discrepante, e aí isso vai causando uma revolta, sabe? E aí para pôr em prática as ideias até mesmo do iluminismo, precisa então se causar essa revolução, precisa então se causar essa ruptura, porque assim, eles vão pregar que no caso causa uma desordem para poder dizer que ali é uma estratégia. Uma estratégia, né? A estratégia e geralmente é sempre assim, ela divide para conquistar. Certo. Exato. Você precisa tirar da visão do povo que a igreja é importante, né? Aí você consegue conquistar o povo.
E também você consegue conquistar a igreja, tá entendendo? Quando você divide esses dois hemisférios, digamos assim, o povo e a igreja, trabalho com minorias, no caso. Fica plausível ou possível a conquista das duas coisas. É que assim, ó, o que acontece ali, né? Eles fazem essa divisão, eles rebelam, né? Se rebelam o povo para derrubar a monarquia, para tirar essa tirania. Certo. Porque eles encaravam que eles estavam vivendo sob um rei tirano. Certo? Então eles derrubam, fazem, né? E até falei errado, não foi 1799, foi 89. 89. Isso, foi 1789. Então eles fazem o quê? Eles derrubam essa monarquia constitucional, né? Que é um marco da Revolução, foi a queda da Bastilha. E aí eles fazem isso, né? Derrubam o rei, certo? Dão né? Criam os direitos então dos cidadãos, os direitos do homem. E aí eles começam a atacar a igreja. Por quê? Vão viver uma república, né? Exato. Na parte política deles, né? Só que não uma república democrática. Por quê? Porque a gente vai viver, 2 anos depois, já do início da Revolução, um período que foi, aí sim, onde vão entrar os mártires, e aqui é um grande período de mortes, grande período de perseguição da igreja, onde a gente vai ter diversos mártires que deram a vida, né, deram seu sangue pela verdade, e a verdade é uma só, eles deram a sua vida justamente nesse período, que foi um período de grandes execuções. Por que foi um período de grandes execuções? Porque foi onde o povo percebeu assim, que nós estamos nos livrando de um tirano. Em tese, nos disseram que eram tiranos, mas quem está no poder também são tiranos. E o que acontecia nesse período da Revolução é que as pessoas que estavam ali e se colocavam contrárias, elas eram executadas. Entende? Então, embora fosse uma república, não tinha nada de democrático nisso. Uhum. Entende? As pessoas não tinham voz. E aqui entra um grande problema, porque assim, a tentativa da Revolução foi o quê? Derrubar a tirania. Mas o que eles fizeram? Colocaram só um outro tirano no lugar. Porque se nós somos, né, a Revolução Francesa ela dura 10 anos. Ela começa em 89, ela vai até 99, que é quando Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado e toma o poder. Correto? Ele toma o poder e ele é um tirano, um ditador. Tanto é que a igreja só volta a ter espaço, vez, em 1801, que é quando ele tenta propor um acordo. Mas qual que é o acordo? Que o clero esteja submetido ao governo. Certo. Então não tem uma independência. A gente, e tem um detalhe muito importante aqui, gente, assim, abrindo um parênteses, só favorece Napoleão. Abrindo um parênteses bem importante. A gente acha que isso aconteceu só em 1800 e que isso não é recente ou contemporâneo. Se a gente vai lá para a China hoje, a China tem um acordo assinado com o Vaticano, isso né, que ela tem direito a nomear, né, ela indica alguns bispos. E esse até é um dos, sabe, é um assunto um tanto delicado, entende? Porque até foi, né, um negócio assim, a gente tem o governo comunista chinês e ele tem, né, o domínio de todo o país e automaticamente ele quer dominar a fé também. E aí tem alguns bispos que ele quer nomear, entende, que estão ligados ao governo. Certo. Então, percebam que assim, ó, desde todo sempre, né, alguns governos tentam fazer com que a igreja fique abaixo das suas vontades, né? Mas a igreja é soberana. A vontade, né, a igreja, ela é a esposa de Cristo na terra. E ela sempre será soberana. A gente vê isso constantemente. A igreja é atacada, a igreja sofre, a igreja padece, mas ela sempre, né, nós estamos vivendo um período da igreja padecente, uma igreja que sofre, né, assim como a gente vê na Revolução, uma igreja que sofria, mas, né, a vontade de Deus é sempre soberana. Então, é a mesma coisa que acontece aqui na Revolução. A gente tem um período muito grande, grandes mortes, e aí depois desse período ali, desses 2 anos, a gente vai ter um período onde as coisas vão se acalmando, os ânimos vão se acalmando. Porque daí assim, ó, a Revolução entende também que já grande parte dos inimigos foram mortos, então já o povo também vai acalmando os ânimos, o povo também um pouco vai entrando na onda, vai entrando já no regime. Perde a força, porque a gente entende que para uma pessoa ir para o martírio, exige dela uma coragem muito grande. Que não é para todos. Não é para todos. Mas antes de entrar até na questão do martírio, então começou para essa questão da desigualdade social, um dos fatos. Isso. Um dos fatores, sim. Um dos fatores. Um dos fatores, sim, mas... Poderíamos dizer assim, ó, que foi uma desculpa para pessoas escalarem o poder. Que já isso é que assim, ó, a gente não pode romantizar isso, né? Um ditador, ele vai ser sempre ditador. Sim. Às vezes ele precisa de um motivo para chegar lá.
E o motivo que os ditadores e que a Revolução Francesa alcançou foi a desigualdade social. No primeiro momento, dar com a mão e tirar com a outra. Exatamente. Exatamente isso. E tanto que você vê que o lema, né, da Revolução era liberdade, igualdade e fraternidade, né? E aí é realmente isso. É você tirar o poder, né, da monarquia na época, sim, mas para passar ela para a mão de outros, né? Usando quem? O povo, né? Como massa de manobra. Uma massa de manobra, manobra para isso, né? E aqui a gente tem que acender um sinal de alerta muito grande, assim, porque, como eu disse novamente, né? Nós não estamos falando só de uma história datada, nós estamos falando de coisas que acontecem de forma contemporânea. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que oferece muita igualdade, sabe? Tudo que nos coloca em igualdade. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça, sabe? Igualdade seria nós distribuirmos a água aqui para todo mundo na mesma quantidade. Proporção. Mas se de repente eu não estiver com sede, você estiver com mais sede, você merece mais água do que eu. Isso é justiça. É fazer aquilo que seja justo. E não, sabe, e muitas vezes a igualdade vai fazer o quê? Vai nivelar não por cima, mas por baixo. E foi exatamente o que aconteceu. Porque se nós pegarmos a Revolução Francesa, ela não resolveu a questão econômica da França, muito pelo contrário, ela perde força porque ela coloca a França numa situação muito pior. Por quê? Porque a França, além ela se rebelar internamente, esta revolta ela começa a se espalhar pela Europa e ela começa então a perder força, né, força econômica e comercial com países que estão por perto, até mesmo com ameaças de guerra. Então ela acaba perdendo mais força do que ela tinha antes. E o próprio, digamos assim, acordo que Napoleão vai buscar com a igreja não é um acordo, ele vai buscar refúgio. Porque o português bem dizido, a água está batendo lá embaixo. Sim. Tá entendendo? Então, assim, os regimes totalitários, eles se propõem, mas nunca cumprem a igualdade, liberdade e fraternidade. Porque nunca o regime totalitário te oferece liberdade, porque você é sempre cativo, preso ao Estado. Ele propõe, mas não expõe de fato a tua verdade, né? E a igualdade, quando se impõe, que o Neil já falou, é sempre na miséria. A igualdade que se vê em regimes totalitários é uma igualdade miserável. É um povo miserável. E um povo miserável depende do Estado. E um povo que depende do Estado é forte, o povo continua sempre miserável. Basta ver o que a gente está vendo, né, nos regimes que ainda persistem no mundo. É aquela coisa que não carrega no colo quem sabe andar. E nesse caso, eles fazem isso por um período para poder cativar o povo ou dão coisas para que chame a atenção. Que, na verdade, assim, a intenção de todo regime totalitário é justamente esse, né? É segurar e reter as pessoas, porque assim, ela precisa dizer assim, você precisa de mim. Explicando bem a grosso modo, assim, um regime totalitário é um relacionamento abusivo, sabe? É um relacionamento abusivo. Você não pode ir embora, você precisa de mim, você depende de mim. E é exatamente isso que acontece. A gente pega os regimes que a gente vê por aí pelo mundo, né? E, enfim, né, os regimes de governo que a gente vê, eles sempre vão ser assim, você depende do governo, você precisa do governo. Você precisa do governo para ter o quê? Saúde, educação, tudo aquilo de bom que você pode ter na vida é o governo que te dá. Entende? Você só tem isso porque tal governo te deu. Sim. Você só comprou a sua casa porque tal presidente. Você só fez faculdade porque tal presidente permitiu. Só que muitas vezes a gente iguala, mas para baixo, não para cima. Entende? Porque assim, nesses regimes a gente pode perceber que a linha da pobreza não sobe. Na verdade ela é maquiada, né? Ela não sobe, entende? Então, parece que quanto mais pobre, melhor, né? É a mesma coisa da revolução. Só que o que acontece com a revolução é o seguinte, que eles têm um poderio de matar. Eles tinham o poder de matar. Não que as revoluções hoje não tenham o poder de matar. Elas têm o poder de matar e matam muito mais. Haja visto que o século XX é o século com o maior número de mártires da história. Por quê? Porque por causa da escalada dos regimes totalitários. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, mas onde entra a igreja nesse sentido, assim? Nessa percepção, na visão de vocês? Por que ela se tornou essa inimiga da revolução? Porque a igreja tende a ser um obstáculo do mal.
Né? Se o dia que a igreja se ausentar, o mal vai prevalecer, o demônio vai prevalecer, o inferno vai prevalecer. Então, a igreja sempre vai ser um obstáculo daquilo que é mal. E assim, não precisa ser um gênio, não precisa ter um QI de Einstein para entender que o fruto da Revolução Francesa foi um fruto péssimo. Entende? É um fruto péssimo. E a árvore que dá fruto ruim é uma árvore ruim. Está entendendo? Então, por que a igreja é inimiga desses regimes totalitários? Pela origem, pelo cerne dessa revolução. É um cerne que não está voltado para o outro, está voltado para si. Nesse caso, é por isso que eles querem dominar a igreja? Exato. Eu até diria assim, eu nem diria assim que a igreja é inimiga. Eu acho que esses regimes são inimigos da igreja. Uhum. Por quê? Porque, sinceramente, assim, se todos estes pensadores iluministas, se todos esses revolucionários decidissem se converter e voltar à igreja os acolheria como filhos. Sim. Entende? Lhe daria os sacramentos se tivesse um arrependimento, enfim, tudo isso. Mas eles se colocam como inimigos justamente por quê? Porque a igreja é esse contraponto que não é o homem o centro, não são as coisas o centro. Eu acho muito bonito quando o Papa Francisco, o Papa Leão, ele fala que o desafio do papado dele é a inteligência artificial. Por quê? Porque a gente está vivendo num momento em que a tecnologia está sendo o centro das coisas. Uhum. A gente está vivendo esse tecnocentrismo, né, da tecnologia. E o que acontecia na época da Revolução Francesa é que nós tínhamos o quê? O pensamento racional como o centro de tudo. Então, tudo aquilo que eu não posso explicar não é verdadeiro. Tudo aquilo que me foge a explicação não é verdadeiro. Por quê? Porque o meu racional é o centro de tudo. Todo pensamento racional, sabe, ele está no centro. E a igreja vai dizer, não é assim. Porque se nós formos racionalizar, então, tudo, nós perdemos os nossos dogmas de fé. E eu não estou dizendo que os dogmas de fé são para pessoas que não têm um pensamento racional. Pelo amor de Deus, não é isso. Estou dizendo que a nossa fé, ela vai além do nosso racional. Uhum. Por quê? Porque quando nós celebramos a missa, nós estamos vendo um milagre invisível. Mas nós, pela fé, acreditamos que é o Cristo que está sendo transubstanciado naquele pão, que deixa de ser pão. Que quando ele tomou, era pão. Mas quando ele falou, é Jesus, né? Quem pegou a referência, pegou. Quando ele tomou, era pão. Mas quando ele falou, era corpo, né? Então, assim, a gente acredita nisso. E aí, o que acontece? A revolução, ela não consegue... Porque se ela acreditasse nisso, desmancha a revolução, acaba a revolução. Mas, na verdade, eles criam isso justamente para brigar com a igreja, no sentido de tirar esse poder da igreja, e, na teoricamente. verdade, na época também, né, a igreja ela tinha muitas riquezas, né? Era proprietária de muitas terras. Então, você vê o poder, né? Quem queria a revolução também tinha um interesse por trás disso na igreja, né? De deter os bens que a igreja tinha. E também eles viam, né, ou jogavam essa visão para o povo de que a igreja não estava do lado deles, e sim que a igreja estava do lado do monarca, né, do rei, né? Então eles fizeram essa divisão, né, porque a igreja não se posicionava, né, ela ficava ali, apesar de ter o alto clero que estava mais diretamente ligado, né, à monarquia, mas eles viam e culparam a igreja por não se posicionar diante das injustiças, né, que eram injustiças que eles enxergavam. Isso, que eles enxergavam, né? Que o rei Luís XVI, né, causou, enfim, né? E ali, então, começa-se essa perseguição com a igreja, né? De jogar, então, a fé, né, como uma... Como é que eu vou dizer? Uma inimiga da revolução. Uma inimiga da revolução, exatamente. Tanto é que, por exemplo, assim, por onde começam os massacres? Pelos camponeses. Uhum. Por quê? Porque eram eles que se opunham à revolução justamente pelo fato de que a fé deles era muito... Eles teriam uma fé muito rica, entende? Era de uma riqueza muito grande de fé. Então, eles são os primeiros a sofrerem os impactos. E até mesmo o seguinte, é muito contraditório porque eles, como eu disse, eles combatiam a tirania e eles eram mais tiranos que a própria tirania que eles combatiam. Uhum. Porque eles excluíam mulheres, eles excluíam os camponeses, porque eles encaravam que essas pessoas elas não tinham um poder intelectual tão grande. É como se nós tivéssemos uma sala, né? Estivéssemos aqui e dissesse assim, não, só nós aqui vamos conversar, você não, porque nós somos mais inteligentes, nós somos seres evoluídos, entende? É de um ego tão grande. Se a gente parar para pensar, toda revolução ela é culminada, né, por um eu muito importante, né? Exato. Eu sou mais importante que qualquer outra coisa. E
E a Revolução Francesa não foi diferente. E o modus operandi é sempre o mesmo, né? O jeito de se fazer é sempre o mesmo. Isso a gente vê até na questão do próprio nazismo, né? Você carimba, você coloca um rótulo na pessoa, né? O que os nazistas fizeram? Eles colocaram um rótulo que os judeus eram sanguessugas do povo alemão, né? Então, o que isso fazia na população? O Jeff é judeu, ele está me roubando, ele está roubando o meu emprego, ele está roubando o meu dinheiro, ele está roubando o meu espaço, ele está me roubando. Então, ele merece o mal. Então, assim, tudo que o Estado fizer com ele, eu aceito. Por quê? Porque ele é mal para mim. Né? O que esses pensadores da Revolução faziam? O rei é mau. Por quê? Porque ele tem muita riqueza, ele não divide com você. Aí a população começa a olhar para o rei, eu aceito o que fizerem com ele. A igreja é má, porque a igreja tem muitas posses e não divide com você. Então eu aceito tudo que fizerem contra a igreja. O modus operandi ainda hoje é assim, né? Ainda assim. A igreja é rica demais. Isso ainda se repete. Nós escutamos assim, por que o Papa não vende aquela cadeira de ouro e não dá para os pobres? Os pobres acabam Pelo mesmo motivo que você não vende as suas coisas e não dá para os pobres. Simples. É muito fácil fazer caridade com o dinheiro dos outros. É muito simples fazer caridade com o dinheiro dos outros. Né? Porque se você ganhasse na trimania, aqui em Santa Catarina tem trimania, se você escuta pelo Brasil, aqui em Santa Catarina tem um troço chamado trimania. A gente paga 10 pila e fica correndo o risco de ganhar 200 mil. E aí, por que tu não pega o prêmio da trimania e não dá para os pobres? Entende? Então, assim, sempre tem, exatamente, é esse modo de pensar. Só que, claro, né, quando a gente pensa assim, por exemplo, no nazismo ali, a gente tem ainda uma outra coisa que, assim, né, a máquina nazista, ela maquiava as informações. É diferente, né? A gente tem uma máquina aqui, a gente tem aí o marqueteiro fez um trabalho de... Só dá um pino no hominho para não... No YouTube tá. Né? É isso, no bigode. Vamos falar o nome do homenzinho. O homenzinho do bigode. Aí ele... Entende? Eles tinham... Porque assim, ele derruba todas as rádios da Alemanha, enfim, só fica a rádio do governo. Então, na cabeça dos alemães, eles nem... Na grande maioria dos alemães, eles nem imaginavam que era Auschwitz, nem imaginavam que eram os outros campos de concentração e nada disso. Tanto é que eles vão se dar conta do que é quando a guerra acaba e os americanos fazem com que a população alemã passe por dentro dos campos de concentração e eles começam a enxergar. Ter noção do que é que está acontecendo ali, do quanto a gente morreu. Só que tem um detalhe, gente. A gente fala assim, que o nazismo matou muita gente. E realmente matou gente. Foi assim, um extermínio em massa. Só que a gente tem regimes hoje totalitários que são apoiados por muita gente, que tem muito partido brasileiro aí que tem a coragem de colocar esse nome aí como, né, na sigla, que matou muito mais, tá? Se a gente for atrás do regime comunista, ele infinitamente matou mais, muito mais, sabe? E de um modo muito mais cruel. Os iluministas, a ideia deles era fazer realmente essa separação da igreja e do Estado, né? Então, eles queriam mostrar para o povo que a igreja não pode influenciar a vida pública das pessoas. A gente tem que ter um Estado laico. Onde é a primeira vez que a gente escuta esse termo, Estado livre, laico, né? A Revolução Francesa entrou, né, com esse termo, né, da laicidade, né? De ter um Estado laico, de deixar o povo pensar por si só, sem influência da igreja, né? E quando você tira a fé das pessoas e você coloca a razão nelas, né? Mas lógico que vai ser uma razão maquiada, porque quem vai te mostrar o caminho da razão é quem vai estar detentora do poder. E daí automaticamente você vai fazer o que eu quero e não né? a razão, não a verdade. Então você não está dando a liberdade, né? As pessoas interpretam que elas estão tendo a liberdade, mas não estão. Isso é interessante porque até na pandemia, onde foi proibido se ir nas igrejas celebrar, né? Também esfria a fé do povo, exato. Né? Faz com que o pessoal acabe deixando de buscar em Cristo ter a fé. Claro. E outro detalhe. E acabar, né, caindo para a vida. E a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, né? A fé é o fundamento da esperança. Se você perde a fé, você perde a esperança. E sem esperança, o que será? Exato. Não sei. E não importa, porque não sei se vai existir. E aí você vive, né? Só desculpa. E aí quando você, que nem você falou, você tira a fé, você tira a esperança, aí você perde o sentido e a direção da tua vida. Exato. E aí tudo é permitido. Exato. Porque não tem sentido, então hoje eu posso fazer o que eu quero, porque para mim não existe mais um sentido na minha vida, um propósito. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, exatamente aí. E aí assim, e tem um detalhe, que o iluminismo ele fala do Estado laico, mas na verdade o que eles querem pregar é um Estado ateu. Exato. Não um Estado laico, é um Estado ateu.
Justamente por quê? Porque eles não querem que assim, ó, que a igreja não, eles não querem que a igreja fique aqui, o Estado aqui e caminhem todos juntos, não. E você decida para que lado você vá. Não, eles fazem assim que você tem um olhar sobre a igreja, que a igreja é uma tirana, que a igreja te tira o pensamento, que você não pensa, que você está sendo manipulado. Então eles sempre vão dizer que a igreja faz uma manipulação mental nas pessoas, sempre vão trazer Deus como essa fraqueza do ser humano. E o pensamento iluminista, ele ficou tão enraizado na sociedade que hoje, assim, ó, quando você encontra uma pessoa que de repente ela vai para o lado da ciência, ela sempre vai encarar que quem tem fé é uma pessoa menos inteligente. Sempre assim. Por isso que tem essa divergência e sempre se fala assim, muito pelo emocional, e ciência não caminham juntas. Por quê? Porque na cabeça de quem vai para o lado da ciência sempre acha que quem, né, estuda a fé ou quem mergulha nesse mistério da fé é uma pessoa que tem um nível intelectual, ela está abaixo do intelectual. Entende? Porque o iluminismo ele faz justamente isso. Ele faz você achar que você é superior, porque você não precisa de Deus. Você se sustenta. Você é o centro, né? Você é o centro. O seu pensamento é o centro. Você está no meio, sabe? Você, tudo gira em torno de você. O mundo gira em torno de você. E aí é onde a gente tem o crescimento do pensamento ateu. Entende? Que aí, assim, ó, Deus não existe. Né? Deus morre nessa situação. Deus não existe. O que existe sou eu. E o mundo todo foi preparado para mim. Mas espera lá. Se o mundo todo foi preparado para mim, alguém preparou isso. Eu gosto muito de uma frase... do Enéas, né, o falecido Enéas, que era um cara muito inteligente para o seu tempo. Um cara muito inteligente para o seu tempo, um cara incompreendido para o seu tempo. Ele estava no período errado. O cara com o gabarito que ele tem, ele é lembrado hoje no Brasil pelo quê? Meu nome é Enéas, 46. Pronto, cara. Porque não dava o espaço suficiente para ele. Mas ele diz assim, cara, se você acorda de manhã e tem um carro na sua garagem 0 km, você não comprou esse carro, sua família não comprou esse carro, e esse carro está lá. Você vai se perguntar, quem colocou esse carro aqui? Existem uma infinidade de coincidências para que o nosso mundo tenha vida. Uma infinidade de coincidências que, se uma delas estivesse desalinhada, nós não teríamos vida no planeta. Se o planeta Terra tivesse milimetricamente desalinhado do Sol, nós já não teríamos vida no planeta Terra. Se diversas coisas não estivessem realmente alinhadas, nós não conseguiríamos viver aqui. E aí é muito raso eu pensar que não existe um Deus criador por trás disso, sabe? Não existe, por quê? Né? Se a gente vai estudar a metafísica, Deus ele está fora do tempo, ele está fora do espaço, ele está fora da matéria. Porque Deus não é tempo, Deus não é espaço, Deus não é matéria. Porque o Criador não pode ser a criação. E para ser Deus ele tem que estar fora de tudo. Eles têm que estar fora da criação dele. Então o que acontece? O pensamento iluminista ele vai trazer... E aí como eu não consigo explicar isso, então isso não serve para mim. O que serve para mim? É só o que eu consigo ver e explicar. E aí é por isso que começam as perseguições à igreja, por isso que muitos padres, muitas freiras, muitos leigos, muitos camponeses são mortos. Por quê? Porque eles entendem que, peraí, não, o que vocês estão falando não se comprova. A verdade que vocês estão pregando não é bem uma verdade. Tem algo errado aqui. Algo que vocês não estão conseguindo explicar, sabe? A lógica de vocês não tem tanto sentido assim. E aí é onde entra, na verdade, no nosso tema, né? Que são os mártires, que são os caras que deram a vida. Antes da gente falar sobre os mártires, quando a gente vê o lema da Revolução, a gente já pensa na campanha da fraternidade. Eu já me vejo no Aí você vai ver, né, que a teologia da libertação, né, ela não tem nada a ver, vamos dizer assim, com a Revolução, porque ela surgiu bem mais tarde, né, aqui na América Latina. Mas ela é a filha mais nova, né? Só que, né, até eu estava comentando com o Vanilson, né, lá em casa, que o braço espiritual. Você vai olhar, né, é muito próximo às ideias, né, que se tem. E aí você vai ver também os idealizadores da própria TL, né, que você vai ver que também estão ligados ao comunismo, né? Então são várias correntes que foi se interligando e ainda permanecem dentro da igreja de certa forma. É que na verdade, né? sabe o que acontece? Porque nós tivemos dentro do período de terror da Revolução, os refratários, que eram aqueles que se recusavam, né, a seguir lá os juramentos e fazer parte, concordar com o governo, né? E nós tivemos muitos clérigos, né, da época que aceitaram isso, né?
Então, a gente vê hoje que a visão dos grandes iluministas ali, dos filósofos da época, e até hoje a gente tem muito isso tanto dentro da igreja, né, na teologia da libertação, como também no comunismo, é que o bem, a gente sempre tem que pensar no bem comum, né, no todo, né, sim. E você abrir mão do teu pessoal para você viver o do todo. Então, se eu tenho um monte de terras, por que eu vou ter isso só para mim? Então, eu tenho que dividir com o meu próximo, né? E aí você começa a ter esse pensamento também, né? Iluminista, que foi o motivo da revolução dentro da própria igreja, sim. Né? E até hoje dentro de muitos partidos, enfim, governos, né? Sim. Eu tenho um amigo que ele tem uma frase muito boa sobre a teologia da libertação. Ele diz assim, que a teologia da libertação no Brasil hoje é o balançar do rabo de uma cobra morta. Eu acho muito interessante isso, porque ele diz assim, ó, ele é um seminarista, né, é diácono agora, e ele diz isso por quê? Porque ele fala assim, que dentro dos seminários hoje, os teólogos da libertação, eles não conseguiram procriar, dar frutos. Uhum. Por aquilo que eu falava, uma árvore ruim não dá frutos bons. Entende? Se você pega hoje, quando a gente fala de teologia da libertação, você pega os encontros da teologia da libertação, o que é, cara? Com o perdão da expressão, assim, é um bando de velho louco tocando pandeiro dentro da igreja. Uhum. É isso, é um bando de gente doida tocando pandeiro dentro da igreja. Não tem outra explicação. E aí o que acontece? Mas, de novo, se apresenta uma verdade que não é uma verdade, uma hora ela cai. Por que a igreja está de pé durante esses 1992 anos? Por que a igreja continua de pé? Porque ela apresenta uma verdade que é a verdade. Se não fosse verdade, se tudo aquilo que nós vivemos de fé não fosse a verdade, teria caído. Ele teria caído. Não ia se sustentar. Nada, imagina, gente, a gente está falando de quase, né, a gente está falando assim, ó, de quase 2000 anos. Não iria se sustentar. Ela iria cair, sabe? Mas não caiu. Por quê? Porque esta é a verdade. E é assim, ó, todas as heresias que se levantaram na igreja, né, de repente, de todas elas, a teologia da libertação seja a mais difícil de ser combatida. Uhum. Porque quando a gente pega as heresias, elas surgem, de repente, elas vão questionar alguns dogmas da fé, elas vão questionar algum lado da fé e tudo mais. Mas a teologia da libertação, ela joga uma rede sobre toda a fé católica. E ela vai fazer uma leitura em cima dos evangelhos, que se nós não tomarmos um cuidado muito grande, que milagre não existe mais. A gente corre o risco de achar que Jesus, ele era um grande sociólogo e não o Salvador. A gente entende? Então, assim, que os peixes não foram feitos. Não foram... tudo uma grande partilha, entendeu? Exato. Jesus promoveu uma grande partilha e tudo mais. E aí tem um outro detalhe que, assim, ó, muita gente acha que comunismo é colocar tudo em comum. Uhum. E acha, então, assim, porque eu vou ser bem sincero, se nós pedirmos, assim, tem muita gente, cara, assim, ó, que ouviu tanto falar que comunismo é coisa boa, que dentro da igreja acha que isso é realmente bom, cara. Não acho que isso seja ruim. Tem muita gente que realmente acha, cara, que a igualdade ela é boa. E não é ruim. Se nós pegarmos assim, ó, o comunismo, gente, se nós formos olhar o comunismo como teoria, é um mundo perfeito. Ninguém passa fome, todo mundo tem onde morar. E aí eu vou falar pra ti, que católico que sai na rua hoje, olha o morador de rua e se sente feliz de ver um morador de rua dormir na rua? Ninguém, gente. Aqui na nossa região estava fazendo frio esses dias atrás, cara. Terça-feira, faz o quê? Uns 20 dias atrás, uns 15 dias atrás. Terça-feira estava frio. A gente de casa estava 3, 4 graus, cara. Estava frio. Mandei um meme pro Gaúcho, o Gaúcho falou que na cidade dele lá tinha dado menos 3 graus. Cara, quem que em sã consciência ficaria feliz de ver um morador de rua? Ninguém. Dormindo na rua. Ninguém fica. Sabe? Nós não ficamos felizes com isso. Entende? Só que na cabeça da teologia da libertação, na cabeça, né, do comunismo, eu acho assim, tipo, então assim, essa igualdade tem que acontecer. Só que ela acontece pelos meios errados. Uhum. O problema é esse. Teoricamente dá super certo. Teoricamente. Na prática não dá. Porque na prática entra um negócio chamado poder. Uhum. Entende? Por que a Revolução Francesa ela não dá certo? Porque entra o poder. Eles tiram o rei. Mas eles dominam o poder. E quando você está no poder, não tem aquela frase que diz assim, dê poder para uma pessoa e você vai ver quem ela é, você vai ver quem... O que aconteceu? Quando eles dominaram e tiveram poder, eles perceberam que, pera um pouquinho, ter poder é bom. Isso é bom. Não é ruim, ter poder é bom. Rapaz. É gostoso. Eu mando, me obedece, se não obedece, eu mando cortar o pescoço. Ou é da hora. Entende? Então, teoricamente, super certo. Mas na prática nunca vai dar certo. Entende?
Foi muito bem levantado pela Nil a questão da teologia da libertação, e a gente precisa entender da onde veio a teologia da libertação. A teologia da libertação nasce na América Latina, num período que a América Latina era grandemente dominada por ideologias marxistas. Certo? Né? Se você for olhar para dentro da igreja no Brasil, que a teologia da libertação se difundiu muito dentro aqui do Brasil, né? Você vai falar de como é que é? Leonardo Boff. Leonardo Boff e Frei Beto, entende? Então, assim, e que são pessoas profundamente ligadas com ideologias marxistas, sabe? Então, assim, a teologia da libertação é o quê? É uma forma diferente, é uma maneira diferente de tentar chegar no mesmo lugar. É verdade. Certo? De repente eles até conseguiram atingir o objetivo. Eles atingiram mais o objetivo do que provavelmente os iluministas. Porque se tu analisar... Estão dentro da igreja e são sacerdotes. Exatamente. Se tu analisar, deixa eu só para concluir. Se tu analisar o seguinte, a Revolução Francesa tentou por meio da força. Exato. Não deu certo. E todos os outros regimes tentaram por meio da força e não deu certo. Né? Tem um pensador que falou, né, que ele precisava entrar nas escolas. Gutierrez. Né? Tem que falar, precisamos entrar na educação, no ensino. Paulo Freire. Teve um partido, e aí a gente vai... um partido também fez a mesma coisa. E aí a gente vai... do amor. Entendeu? Vai ladeira abaixo. Aí tu traz para Frei Beto e Leonardo Boff, aí tu traz para dentro da igreja. Entendendo? Assim, aí é que está o perigo. Porque aí entra o que o Jair falou, porque ataca no geral, no todo. E o que a teologia da libertação faz com a fé católica? Ela extingue a fé e passa a olhar tudo para no social. E assim, gente, vai partir, né, o marxismo, ele nasce, o comunismo, ele vai nascer digamos assim, vamos falar assim, que o marxismo, o capitalismo, o socialismo, eles nascem na mesma ninhada. Qual ninhada? Do materialismo. Vai nascer nessa mesma ninhada. E aí o que vai acontecer com o marxismo? Ele vai, né, quando a gente fala da teologia da libertação especificamente, ela vai pregar que nós precisamos construir um mundo bom aqui. Aqui, neste lugar. Este lugar precisa ser um mundo bom. Só que nós, católicos, nós acreditamos que aqui nós viveremos o Vale de Lágrimas. E nós viveremos um mundo bom aonde? No céu. Mas para que eu possa criar, então, um mundo bom aqui, eu preciso excluir a verdade do céu. E é o que a teologia da libertação faz. Ela te tira o desejo do céu. Você quer criar o quê? Um mundo bom aqui. Por isso que, assim, você vai ver tanta campanha para fazer, sabe, para atingir tanto o social. E, novamente, gente, eu não estou dizendo aqui, porque também tem um outro lado, né, tem um outro pensamento que é assim, tudo que se faz de caridade é comunismo. E aí eu não faço nada, né? Eu não ajudo ninguém, as pessoas do meu lado elas padecem, eu não faço nada, porque isso é coisa de comunista. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Caridade não tem nada a ver com comunismo. Mas voltando, aí a teologia da libertação vai fazer o quê? A doutrina social da igreja que o diga, né? Que caridade não tem nada a ver com a teologia da libertação. A igreja católica esse é um dos mais caridosos do mundo. Cara, é a maior instituição de caridade do mundo. Mas aí assim, quando a gente pega a teologia da libertação, ela vai justamente nos tirar essa noção do céu, esse desejo do céu. E é basicamente o que o iluminismo falava. O céu não existe. O céu, sabe, por quê? Vai contrário à razão. Porque a razão... muita gente fala assim, né? Como que você pode falar de Deus para alguém que está passando fome? Vai lá e alimenta a pessoa. Sim, beleza. Mas Jesus disse para a mulher na beira do poço, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der não terá mais sede. A nossa fé está baseada em algo sobrenatural. Algo que vai além da nossa natureza. Algo que pressupõe a nossa natureza, que vai além do... Porque nós, por conta própria, nós não conseguimos o céu, nós precisamos de um Salvador, sabe? Nós, por mais bem que façamos, por mais bom que sejamos, nós não conseguimos o céu se não tiver a graça de Deus, entende? Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão, nós somos descendentes decaídos, a gente precisa da graça de Deus, sabe? E ponto, acabou. E aí, quando você tira isso, quando você tira esta realidade, você acaba com a fé, você mina a fé. Por que a gente pega assim, no Brasil, o número de católicos caiu vertiginosamente com a teologia da libertação, e aí quer você goste ou não, quer você nos ame ou não, graças aos carismáticos, graças aos carismáticos. E se você não ama os carismáticos, not my problema. Nós continuaremos rezando por você.
E aí o que acontece? Graças à renovação carismática acontece o quê? Uma volta. Por quê? Porque imagina o seguinte, você sai da tua casa para ir para uma missa, chega na missa e você escuta um discurso político. E isso aconteceu. Lá longe acontece bastante. Com todos nós já aconteceu isso. Você chegar lá, Os Corpus Christi, né? Muito mequetrefe, principalmente quando a gente chega naquele evangelho da multiplicação dos pães, na grande partilha, da casa comum, tarará, tarará, tarará. E aí você tem um movimento que vem falando do Espírito Santo. Da conversão ecológica. Conversão ecológica, mano. Eu já trouxe. Nossa, eu fui na. Nossa, o padre falando. O padre falando. O padre falando que a gente é planta. E aí, enfim. Mano do céu. E aí o que acontece? Você tem, de um lado, alguém que vem pregando a conversão, o céu. Era o que aconteceu na Revolução Francesa. Os mártires da Revolução são pessoas que pregavam o céu. Nós falávamos assim, pera um pouquinho. Você está pensando no racional? Sim, nosso racional é importante porque Deus... eu tô dando porra. Deus não nos quer alienados. Porque se Deus nos quisesse alienados, Ele não nos dava razão. Concorda? Deus não nos quer alienados. Mas existe um céu. Existe algo depois daqui. É interessante tu falando voltando à questão do poder em si, né? Que na verdade sempre usam o povo como massa de manobra, né? sempre querendo fazer. Sempre. Até próprio Judas, né? Cuidava da grana ali. O zelota. Né? Cuidava da grana, ou seja, se tinha o poder nas suas mãos. Aí quando vê lá aquela mulher lavando os pés de Jesus com um perfume caríssimo, né? Poderia ter vendido e dado aos pobres, né? Ah, sim. Entendeu? É sempre o mesmo papo. Sempre o mesmo papo, né? Aí Jesus fala, os pobres sempre tereis, né? Então, assim, tipo, veja que desde lá daquele tempo já usavam o povo, a pobreza em si, como massa de manobra. Claro que ninguém quer ser pobre, ninguém quer que outros sejam pobres financeiramente falando, né? Mas pobre sempre vai existir. Não vai ser, como você falou antes, né? Vendendo tudo que eu tenho, vou dar de repente 1 ou 2 e o restante. Né? E assim, ó. Mas assim, é interessante isso, cara. Não sei. Só que isso fugiu. Mas outra coisa que eu queria falar para vocês, que da Revolução também surgiu aquela palavra, né? O poder emana do povo, né? Foi daí que começou a surgir essa linhagem, essa linguagem. E muitas coisas também hoje que são feitas nas políticas vêm desse tempo da Revolução Francesa, né? Assim, ó. Pode falar. 2 ou 1, fala aí. Não, assim, né? A gente olha só joga o lance que vocês falam, vai. A Revolução Francesa, assim, não sei se eu estaria certo ou não, mas enfim, não foi de toda ruim, de certa forma, né? Porque você criou essa democracia política, né? Falando de política ali, onde o povo, de certa forma, hoje teria o poder de escolher quem está à frente, né? Os seus representantes, isso é bom, né? Porque do que você viver num regime onde só um manda, né? Apesar de que muitas vezes não dá certo, né? Ali, mesmo na democracia, né, que a gente vive. Mas, enfim, essa ideia foi algo bom, né? Trouxe para a sociedade, né? Então, foi um lado positivo, né? De fazer o povo também ter esse direito, né? De colocar ali, de escolher, né? De ser democrático. Mas, né? Por ter essa parte de trás ali que já tinha, assim, uma vontade de chegar no poder e ter aquele gostinho e permanecer, a gente vê até hoje, né? Que a maioria das pessoas, até aqui no nosso país, que estão no governo há muitos anos, porque vão lá, sentem o gostinho do que é você ter o poder e querem permanecer. E não é mais o dinheiro, né? É o poder, não é o dinheiro, exatamente, é o poder. próprio poder, né? Então eu vejo que o lado, vamos dizer, um lado bom da Revolução foi vir esse lado democrático, né, do povo poder participar das decisões, da escolha, né, nesse sentido, né, apesar de que lá o tiro saiu pela culatra, né, mas a ideia, né, nesse lado seria algo bom, né? E assim, a gente pega o poder, é uma das tentações do demônio para Jesus, né? Jesus, ele não leva Jesus no alto monte e fala, vou te dar todos esses reinos aqui, é o poder, e a gente é tentado ao poder. Sabe? Porque, cara, quem somos nós na fila do pão? É verdade. Quem somos nós, cara? Meros mortais. Eu até postei hoje uma imagem no meu Instagram, né? Se o Satanás tentou até Jesus, imagina tentar você que é tonto. Ele tentou até Jesus que é Deus, imagina você que é tonto. E assim, ó, falando do iluminismo, ele não atinge só a França, porque a independência dos Estados Unidos, ela também vem da vertente iluminista. Tá? Os Estados Unidos também ele entra. E tem um detalhe muito importante, uma curiosidade, tá? O Brasil tem uma ligação com a Revolução Francesa.
Napoleão Bonaparte, depois de que acontece tudo isso, ele sai, né, pela Europa, né, guerreando contra os reis. Ele vai derrubando todo mundo. E o único rei que ele não consegue derrubar, sabe qual é? Dom João VI. Por quê? Porque quando Dom João VI viu que o bicho estava pegando, ele pegou um navio e veio para o Brasil. Fugiu. Está nos escritos de Napoleão, dizendo assim que o único rei que ele não derrubou foi Dom João VI. Quando cheguei em Portugal, ele já não estava mais lá. Mas todo mundo fala assim, que ele veio para cá fugido. Ele não veio para cá fugido, ele veio para cá de forma estratégica. Por quê? Porque ele não podia deixar que Napoleão dominasse Portugal. Ele veio para cá de forma estratégica. E aí tem um detalhe, que o Brasil da monarquia, a gente tem uma história muito mal contada da história do Brasil. Entende? Nós temos né, Dom João... Como em tudo, praticamente. Mas Dom João VI é um rei católico, um rei muito católico. Sim. Entende? Existe, sim, uma história muito mal contada da mulher dele, aquela, né, da Maria Louca, né? Existe uma história muito mal contada de tudo isso, mas ele é um rei muito católico, sabe? Mas, enfim, é só uma curiosidade aí sobre o Napoleão. E, nego, é o seguinte... E começando, né? Falou de como iniciou e como começou a terminar esse processo. Aí é que tá. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que diz assim, tempos difíceis fazem homens fortes, né? Fazem pessoas fortes. E assim como esses pensadores se utilizavam do povo, se utilizavam das pessoas, eu particularmente acredito muito nisso, que Deus também se utiliza das pessoas, né? Não por precisar, mas por desejar, por querer se utilizar das pessoas. E quando a gente fala de mártir, a gente está falando exatamente disso, de pessoas utilizadas por Deus para provar, no meio daquela revolução, no meio desse pensamento iluminista, no meio desse pensamento racional, que existem pessoas que estão dispostas a dar a própria vida por algo que são maior que elas. Tá entendendo? Né? Elas estão dispostas a derramar o próprio sangue por algo que é muito maior. O meu pensamento não me dá esse poder. Né? As coisas que eu entendo não me traz esse poder. O que me traz essa questão do martírio só pode provir de alguém que tem muita fé. Exatamente. Entende? A fonte do mártir é a fé em algo, a fé no céu, é acreditar na vida eterna. Lembra que nós falávamos antes aqui, qual é o problema da revolução extrair a fé do povo? É porque se tu extrai a fé, tu extrai a esperança. E se tu não tem esperança, tu não tem mais sentido de viver. Tu não tem mais sentido de lutar. Entende? Por que eu vou lutar? Por que eu vou dar a minha vida? Por que eu vou buscar a santidade se eu não acredito no céu? Não existe fim. Não existe finalidade. Tá entendendo? Então, os mártires têm essa característica, né? De mostrar com a própria vida, com o próprio sangue, né? Que existe algo maior que precisa ser acreditado. Até assim, né? Tem um grande psicólogo, enfim, criador da logoterapia, que é o Viktor Frankl, e ele é da época da Segunda Guerra Mundial, ele não é da época da Revolução Francesa, mas ele tem uma frase muito interessante que é o seguinte: quando ele chega no campo de concentração, ele vê que na primeira noite muitos prisioneiros vão e se jogam na cerca elétrica para se matar, porque eles já percebem o que vai acontecer, eles já sabem que vai ser um grande extermínio, então os caras perdem, eles estão tão desesperançados que eles vão para a cerca elétrica. E aí ele faz um voto com ele mesmo, diz que ele coloca a mão no peito, coloca a outra mão por cima e diz assim: independente do que aconteça, para a cerca nunca. Sabe? É esse olhar de esperança. Quando está todo mundo perdendo a esperança porque está tudo virando de ponta cabeça, porque agora a tua fé já não é mais a tua fé, surgem pessoas que decidem ir contra o racional, porque, sinceramente, assim, se nós dissermos assim, que dentro dessa sala aqui tem um perigo iminente de morte, qual que é o nosso primeiro pensamento? Querer sair. E para essas pessoas, para esses mártires da Revolução, foi o contrário. Existe um perigo iminente de morte, é para lá que eu vou. Exatamente. Se eu falar de Jesus eu posso morrer, é de Jesus que eu vou falar. Se eu falar do céu eu posso morrer, então é disso que eu vou falar. E qual foi uma das estratégias, né? A estratégia da Revolução foi exatamente a proibição dos cultos religiosos. Né? 100% light. 100%. Não era permitido a prática religiosa. Então, os padres, os bispos, as freiras, que eu vou trazer um dos relatos belíssimos que traz isso, eles foram chamados, convocados e foi dada essa ordem. Intimados, né? Ó, o culto é proibido, né? O culto religioso é proibido, você só vai pensar racionalmente, entende? Então, o que nesse meio acontece? A gente sabe. Eu assisti um filme, tinha um filme, cara, que há muito tempo que eu queria assistir. Eu até partilhei o último dia com vocês, né?
há muito tempo eu procurava esse filme, e eu via trechos dele no Instagram. O nome do filme é Silêncio, né? Que fala sobre os padres jesuítas que foram para o Japão, para a evangelização do Japão. Né? Falou. E beleza, e eu a vida inteira buscando aquele filme, assisti esse filme, e os trailers eram lindíssimos, eles falando de fé, falando de entrega, de doação. E eu achei aquele filme no YouTube, cara, eu e a minha esposa assistimos junto o filme e tudo mais e tal. O que acontece no final do filme? O padre... Dá um spoiler, vai. Eu vou dar um spoiler mesmo, eu já tô puto com esse filme. Não vai ficar em silêncio. Não, silêncio é só o nome do filme. Chega lá, eles a vida inteira forçando os padres a renunciar, eles tinham uma prática, né? Eles botavam uma tabuinha, né, com a imagem de Jesus, e o padre só tinha que pisar em Jesus. Só. Esse era o fato. Né? Se ele pisasse em Jesus, ele vivia. Se os cristãos pisassem naquela imagenzinha de Jesus, estava tranquilo, eles seguiam a vida deles e estava de boa. Agora, se eles se negassem, né, eles eram martirizados. Qual foi o final do filme? Os 2 padres que foram evangelizar lá, né? Naquele caso, a gente sabe que a evangelização do Japão trouxe muitos mártires para a igreja. O filme traz os 2 padres que renunciaram à fé, que apostataram e viveram como os japoneses, entende? Um deles ainda contraiu matrimônio e tudo mais, e gente, aí eu vi um trecho desse filme no Instagram e eu postei lá, um filme lamentável, né? Um filme lamentável que traz à tona a história de um padre apóstata, né? Beleza. Qual é esse questão dos mártires da Revolução? É exatamente isso. É alguém que tem a capacidade, e é aquilo que a gente partilhou antes, né? Isso é graça, não é pra vontade. Um, né? Não. Eu tô afim. Não é. Pode dar uma morridinha e já volta. Eu vou ali, vou pra guilhotina e tá tudo. Não é assim. Pode tomar um isso pau, né? é graça. Então, nessa proibição, muitos apostataram. Muitos renunciaram, muitos aceitaram as condições impostas pelo regime. Porque, certo? na verdade, no regime, eles queriam que os padres assinassem a declaração Um termo lá, que eles não iriam mais ser, vamos dizer assim, fugiu a palavra aqui, ser fiéis à igreja que seria o Papa. Né? Eles iriam responder agora, então, para o Estado. Né? Então, eu estou deixando a minha fé, que é o papado ali, né, de ser, né, igreja, para seguir então agora o Estado, ou seja, então agora eu não pertenço mais à igreja, eu pertenço a vocês e ao que vocês, os ideais que vocês querem seguir, né? Exato. E ali então é onde põe-se a prova, de certa forma, né, para esses muitos que a gente vai ver daqui a pouco, né, a fé, né? E agora, né? Onde você está, né? É interessante olhando para essa ótica, tem muitas pessoas que apostataram, né? Exato. Mas, cara, se colocando no lugar, hoje, como seria, né? Hoje, na nossa realidade, muitos negam a fé já e partem para outras que não gostam disso, não gostam daquilo. Imagina uma pressão. Me siga, né? Ou você renuncia ou morre. Mas sabe o que eu acho doido? Entendeu, cara? Então, assim, é louco pensar assim, olhando para essa ótica realmente, eu estou nesse momento ali agora. Será que Mas sabe o que eu acho doido? Eu corro ou eu morro? Né? De quem nós lembramos? De quem correu ou de quem morreu? De quem morreu. Entendeu? Sim. Mano, a gente tá fazendo... o título desse episódio é, sabe, os apóstolos da Revolução? Não, são os mártires. Sabe por quê? Porque assim, essas virtudes heróicas, e eu tenho certeza absoluta que todos esses que foram pra guilhotina, todos esses que morreram, eles não imaginavam assim, eu vou porque um dia vão falar... Não, esquece, eles nem estavam preocupados com isso. Vou por amor a Jesus. Nem estavam preocupados com isso. Tem um mártir da igreja também, que é José Luis Sánchez del Rio, né? Que é um jovem que foi martirizado na Revolução aqui do México, né? Na Guerra dos Cristeiros. Né? O exército do imperador, do ditador, pediu para ele escrever uma carta. Né? A mãe dele escreveu uma carta para ele, pedindo para ele renunciar. E ele devolve a carta, dizendo no final... Ele devolve a carta para a mãe e diz para a mãe... incentive os meus irmãos a que façam o mesmo que eu estou fazendo. E no final da carta ele escreve assim, o céu nunca esteve tão perto. Entende? Só existe uma coisa no coração do mártir, o céu.
Eles realmente não estão preocupados no amanhã, no que vão falar de mim, né? Talvez um apóstata se preocupe com isso. Mas o mártir não. O mártir está com os olhos voltados para o céu. Acho que isso demanda intimidade. Né? Porque se você não tem intimidade com aquilo que você está vivenciando com Jesus, enfim, com a tua fé, muito facilmente a gente larga de mão, sai correndo, digamos, né? Agora, se quando você tem uma intimidade com aquilo, você sabe por quem você está morrendo, cara, ou por que você está morrendo, exatamente, né? É que assim, ó, a revolução ela tira o sentido das coisas. Mas o mártir, ele tem um sentido muito bem cravado no coração dele. E é isso que faz ele não perder o sentido. A esperança. A esperança, a certeza do céu faz com que ele não, sabe, que ele não desista. Diferente, por exemplo, de quando nós colocamos as nossas esperanças no material, naquilo que é racional. Nas próprias pessoas, né? Exato. Por quê? Porque isso tudo pode se perder. Cara, isso tudo é falho. Quando eu boto a minha esperança no Estado, quando eu boto a minha esperança no poder político. Eu vivo em decepções, né? Cara, bem sincero, assim, vamos falar assim, gente, quanta gente no Brasil está esperando um Messias? Tá ok? Quanta gente está esperando um Messias? Mas, gente, assim, ó, sinceramente, o nosso Messias está na cruz. E ressuscitou. Amém. Entende? A nossa esperança vem do alto. Então, assim, ó, todas as vezes que a nossa esperança estiver em alguém que não seja Jesus, nós estamos fadados à decepção. Entende? E todos aqueles que foram com a revolução, eles se decepcionaram. Mas aqueles que entregaram a vida por Jesus, não. Não. Entende? Dentro dessas proibições, né, aconteceu um fato, né, num mosteiro, né, num monastério carmelita, que aconteceu o seguinte, né, existia esse Carmelo e as irmãs desse Carmelo entraram nesse balaio aí que a gente falou das proibições. Aí o que aconteceu? Elas se opuseram às proibições, elas se mantiveram na sua vida religiosa de maneira secreta, digamos assim, discreta. Aí passou um tempo, as proibições aumentaram, elas foram expulsas do Carmelo. Então, o que elas fizeram depois? Elas alugaram casas e viviam em pequenas comunidades, né? Elas foram proibidas de usar o hábito, elas foram proibidas, né, de publicamente externar a sua fé. Então, o que elas faziam? Faziam tudo no secreto, né? Eram as missas de madrugada, muitas missas nas catatumbas, enfim, era uma fé vivida de maneira escondida para poder ainda ser vivida, certo? Então o que acontece? Passou cerca de algum período e elas vivendo em pequenas comunidades, elas alugavam casas e viviam de 4 em 4 irmãs, e ali elas continuavam as suas práticas e o seu voto íntimo com Deus intacto, certo? Só que daí a perseguição foi escalando, né? Deixou de ser apenas uma proibição para ser uma imposição, e depois da imposição, meu amigo, tchau. Execução. Até porque você imagina porque você pode imaginar que as freiras devam ser muito perigosas, né? É verdade. Exatamente. Já visto, se tratando que nós moramos no Brasil e que pessoas com Bíblia debaixo do braço são profundamente perigosas e atentam à democracia, não é de hoje, né? Então as freiras já são perigosas faz tempo, né? Irmãs com Bíblia na mão já são perigosas há muito tempo. E nesse contexto, queridos, exatamente isso. Elas foram expulsas do Carmelo, viviam juntos. Só que daí chegou um determinado momento, assim, não dá mais, e daqui para frente é guilhotina, né? Então, o que é a guilhotina, gente? Na verdade, assim, vamos lá. A guilhotina, ela é uma técnica humanizada de se matar alguém. Gente, a gente não tá rindo de que... Gente, por favor. Por que pareça, né? Não vão chamar a gente, sei lá, de decapitofóbico, né? A gente não tá fazendo apologia à violência, nada disso. Mas assim, para a época, as pessoas eram decapitadas como? Elas eram colocadas lá de joelhos, num toco, e vinha alguém dar uma machadada no pescoço. Nem sempre o algoz era bom de mira. E por vezes a pessoa levava de 2, 3 a 4 machadadas até se separasse. E nem o machado não era tão afiado. E nem o machado era tão bom assim. Aí tem um médico que o sobrenome dele é guilhotina. Então, o nome do instrumento leva o nome desse médico.
E a intenção desse instrumento era o quê? Fazer com que as pessoas fossem decapitadas de forma indolor. Certo? Só que tem um detalhe muito importante de quando uma pessoa é decapitada, que levam alguns segundos até que ela perca, de fato, a consciência. Então, para a época era muito comum que uma pessoa decapitada caísse a cabeça e ela ainda falasse. Por quê? Porque o cérebro estava funcionando, os olhos, ela piscava, ela mexia os olhos, ela estava viva. Até que exista um desligamento do cérebro. Entende? Mas a guilhotina era uma forma humanizada de se matar alguém. Então, essas carmelitas foram condenadas à morte por guilhotina, né? Então, elas foram reunidas. E é muito bonita a história, porque elas tinham sido proibidas de usar as vestes. Então, no dia da sua morte, o que elas fizeram? Usaram as suas vestes. Elas estavam com a sua capa branca, que simboliza o coro, né? Que eram as irmãs que cantavam. E elas estavam se preparando para isso. A história conta que... Imagina um ambiente. Imagine comigo um ambiente, né? Uma guilhotina na praça pública da cidade, na praça da cidade. Ali no meio da praça tinha uma guilhotina. Por quê? Porque essa prática tinha esse intuito de escandalizar a população para fazer a população retrair, dar medo, e enfim. E já estava comum, tá? E já estava comum, né? Então, nós estamos falando de, né, século XVIII, certo? Não existia lava-jato. XVIII, na verdade. Não tinha um lava-jato na época, né? Não tinham produtos de limpeza para limpar a guilhotina. Então, nós estamos falando de um ambiente feio, fedorento. Nenhum ambiente de execução é bonito. Imagina que um lugar cheio de terra, assim, com um negócio de madeira. Eu imagino algo assim, sabe? O sangue das pessoas martirizadas pelo chão. Naquele período tinha mulheres, principalmente, que eram contratadas. Olha que escândalo. Elas eram contratadas para quê? Para que na hora que o condenado chegasse, ela começasse a xingar o condenado. Para quê? Aquelas pessoas contratadas pelo Estado para xingar o condenado ia incentivando as pessoas ao redor. Então, quando o condenado adentrava, aquelas mulheres começavam a ofender o condenado, toda a população se revoltava e xingava também. Incitava a população. Então, era um ambiente de muito ódio. Muito ódio. Nesse ambiente... Bem semelhante a algo... nesse ambiente de ódio. Deste ano. Mas é muito antigo. Nesse ambiente de... Parece que todo século tem isso, né? Cara. Nesse ambiente de terror, surgem 2 carroças trazendo 16 carmelitas. E o que elas faziam na carroça? Entoavam hinos a Deus. Elas cantavam louvores ao Senhor. E aquele ambiente de barulho, aquele ambiente de desespero, aquele ambiente de ódio foi se silenciando. Aquelas pessoas que foram pagas para blasfemar contra elas não tiveram coragem de fazer. E elas se aproximaram do algoz, se aproximaram daquele lugar da guilhotina. E é interessante que uma das irmãs teve um sonho, uns dias antes teve um sonho, e no sonho da irmã, ela via todas elas subindo uma escada muito longa, e no final dessa escada tinha um clarão, como se fosse o céu. E lá estavam elas, então, as 16 carmelitas, diante de uma escada. Só que no final da escada estava a guilhotina. A primeira delas, ela era a primeira que subiu para o martírio. Ela era noviça, ela nem tinha feito os votos ainda. Ela não tinha concluído os seus votos perpétuos ainda. Então, o que a irmã pediu? A Madre Superiora pediu permissão para oficializar na hora ali. Então, ela fez os votos naquele momento. E ela, muito jovem, ela tinha 23, 24 anos, e ela falou para a irmã assim: irmã, me perdoa, eu não terminei meu ofício, não terminei o ofício das horas, eu não terminei a minha oração. E a irmã olhou para ela e disse: irmã, não se preocupe, nós terminaremos no céu. E então aquela noviça pede, olha que lindo isso, ela pede permissão para a Madre Superiora para morrer. Então a Madre Superiora autoriza, ela sobe na guilhotina, se coloca na posição,
e ela começa a cantar. E o canto dela foi motivando todas as outras. E uma após a outra foi entregando a própria vida por Jesus. E a Madre Superiora só pediu uma coisa, que ela fosse a última. E uma por uma saía do seu lugar, pedia para a Madre Superiora permissão para entregar a vida por Jesus e voltava para a morte. É interessante que a entrega delas foi muito importante, né? Quando a gente falou de Deus usar das pessoas, né? Esse sonho das irmãs, o sonho da irmã, ela via também como um cordeiro, e todas elas fizeram um voto entre elas, né? Que a morte delas teria um propósito: o fim da perseguição. Que a morte delas, a entrega delas na guilhotina teria um propósito, que seria o fim daquela perseguição. E, por graça de Deus, 11 dias depois daquele dia, daquele momento, a perseguição aos cristãos se findou, se abrandou e a vida continuou seguindo em frente. Então, o mártir tem essa graça, né? A graça de buscar o céu para ele e apontar o céu para os outros. Agora eu te pergunto o seguinte: quantos naquela praça foram convertidos, tocados, alcançados por Deus através da coragem daquelas que se entregaram por Ele? Forte demais, né? Forte, cara. O mártir é isso, né? Se você for pegar na palavra de Deus, quando Jesus fala aos apóstolos, né? Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que sereis minhas testemunhas. E você for pegar do original, a palavra testemunha é exatamente isso, martiria, que vem do martírio. Então, todo mártir está testemunhando com a própria vida, com o próprio sangue, que existe um Deus que é maior que qualquer situação, maior inclusive que as perseguições da Revolução Francesa, maior inclusive que as perseguições dos regimes comunistas, e enfim, existe um Deus maior que tudo isso, né? E que o nosso fim não está aqui, né? Que não é aqui o ponto final, pode ser, ou pode ser apenas um novo parágrafo que se inicia. Fala, velho. Fala. O que fala, velho? E elas foram beatificadas, né, pelo Papa Francisco em 2024, né? Tantos anos depois, né? Olha só que... E assim, né? Mais uma vez, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. É aquilo que você falou, velho. Quanta gente, cara, que se converteu. E não só isso, né? Quando a gente para né? A gente vai desenhando a cena assim da carroça chegando, delas descendo, uma a uma indo até a madre, pedindo direito, né? Pedindo assim, né? A possibilidade de dar a vida por Jesus. Então, você vai pensando isso assim, cara, você fala, caramba, velho, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu, cara? Sabe? Se a gente olhar assim, o que isso que causa, velho? Perto, sabe? O que nós podemos, o que a gente está causando de efeito, cara? Sabe? Vem muito ao seu coração justamente isso, assim, a gente vive momentos de repente em que a gente está vendo aí, né? Esse século XX foi o século onde nós tivemos muitos mártires, né? Se a gente vê as pessoas que moram na região de Israel, vê que existe muita perseguição, sim, aos cristãos. Os cristãos são muito perseguidos, sim. E principalmente aqueles que não desistem, aqueles que não se entregam e que não, né? Digo não se entregam não no sentido de dar a vida, mas não se entregam aos regimes deste mundo, né? Às vontades deste mundo, sabe? As irmãs, cara, o que 16 freiras iam causar a revolução? Ou melhor, né? Aos nossos olhos, elas eram inofensivas. Mas mal sabemos nós que no momento em que aquela guilhotina caía, desarmavam 16 grandes bombas no meio da França. Entende? Deus desarmou 16 grandes granadas ali para explodir com a revolução. Bombas de amor, vamos dizer assim. Exatamente. E, infelizmente, né, os vestígios da Revolução Francesa eles estão na França até hoje. Infelizmente, a gente vê a filha predileta da igreja descristianizada. 29%, né, da população hoje, média mais ou menos. As igrejas, né? a gente viu a abertura das Olimpíadas e, assim, você pode achar que aquilo foi uma apresentação de arte,
Enfim, você pode achar o que você quiser. Mas para nós católicos aquilo foi uma grande ofensa, um grande deboche da nossa fé, sabe? E a gente olha hoje para tudo isso assim e olha para trás e fala, cara, ainda há esperança, porque ao contrário dos iluministas, nossa esperança vem do alto, não vem de nós mesmos, sabe? Para essas carmelitas a esperança não vinha delas, porque se viesse delas, a partir do momento que elas são tiradas do Carmelo, acabou. Imagina para uma irmã reclusa, uma irmã de clausura, saiu da clausura, acabou, sabe? Se ela tivesse presa só nos votos, se ela tivesse presa só no método, mas ia além de tudo isso, sabe? Vai além, não tem o que explicar, não tem como explicar, vai além. E a gente vê também, né, pela época, né, do como eles eram proibidos, tanto que muitas igrejas foram fechadas e foram as próprias igrejas, além de serem destruídas, né, há muitas imagens, enfim, muitas coisas que estavam lá, eles tornavam algumas igrejas como templo de razão. Olha que profanação, né, assim, né, o tanto de ódio que eles tinham, né, em relação à Igreja Católica, né? E aí você vê padres que se tornaram refratários por não aceitar viver, né, nesse regime e escondido faziam missas, né? Davam confissão. Então, tu via um povo que ainda, né, era fiel também, né, que buscava isso, que se escondia para viver a sua fé, né? E que não está tão distante de nós, né? Então, a gente até brinca, né? Quando chegará o dia, talvez, que nós teremos que fazer isso também, né? Seremos proibidos, né? Isso faz, assim, pensar, né? Todas essas perseguições, desde sempre, pela igreja, né? Só leva a único sentido. Ela é a única que leva a Deus, né? Sim. Porque senão não teria sentido essas perseguições, né? Você pode olhar por tudo assim, sempre a igreja ela é perseguida, sempre tentam destruir, né? Claro que Jesus fala, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre ela, mas sempre teve essa perseguição e sempre vai existir essa perseguição contra a igreja. Sinal que ela é a única que pode nos levar. No mundo haveis de sofrer tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E as irmãs carmelitas foram umas das pessoas que foram martirizadas, né? Tantos Olha só, outros, né? Aqui, ó, Mártires de Angers, eu não sei a pronúncia correta, né? Beatos de Angers, foram 99 pessoas, entre padres, religiosos e leigos. Mártires de Laval, 19 mártires. Mártires de Rochefort, cerca de 800 padres e religiosos. Jean-Baptiste e companheiros, mártires de Paris, foram 300 pessoas mortas na prisão, 191 sacerdotes. No total estimado de mártires religiosos da Revolução Francesa são mais de 2.000 religiosos e religiosos mortos, além dos leigos. Tinha um objetivo, né? A Revolução tinha um objetivo. Claro. E não tinha nada de social nesse objetivo. Porque é sempre assim, né? O demônio ele faz isso. Ele traveste, ele pega algo, ele pega algo ruim e maqueia de algo bom para que as pessoas pensem que aquilo é bom. O pecado é assim, gente. O pecado é um mal maquiado de bem. Sempre o pecado vai oferecer um bem imediato, né? E a Revolução Francesa ela oferecia para o povo um bem imediato. Entende? Mas aí a gente volta lá no início da nossa conversa, que a nossa fé, ela não nos leva para um bem imediato, ela nos leva para um bem eterno. E o nosso bem eterno é o quê? O céu. Então é sempre assim, um mal travestido de algo bom, revestido, né? Maquiado de algo bom, e as pessoas vão olhar para aquilo e mas né? Teve grandes avanços sociais, tecnológicos, não teve avanço nenhum. Nós não avançamos. Aquilo que foi conhecido como a década da luz, né? A década da luz, na verdade foi uma década de trevas. Foi uma revolução assim marcada por muito derramamento de sangue de gente inocente. Foi a retirada de um poder tirano para a implantação de outro poder tirano. Foi uma revolução que termina com uma tomada de poder de um tirano que morre como tirano. Entende? Então, assim, se nós olharmos, era um mal que foi maquiado de um bem, como se fosse um bem maior, mas não foi.
sabe? E aqui entra assim, a gente sempre tem que, né, ter a nossa fé muito, muito clara. A nossa fé está em Jesus, que, sendo bom, totalmente bom, foi levado à cruz. E Jesus é muito claro quando ele diz assim: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe? A revolução muitas vezes ela começa porque as pessoas não conseguiram renunciar a si mesmas. E o desejo de poder é o que faz a gente não conseguir renunciar a nós mesmos. A maior dificuldade que nós podemos por vezes sofrer na igreja é o fato de nós vencermos o nosso próprio ego. Quanta gente que ouve o podcast hoje que de repente está numa crise de fé porque diz assim: eu estou na igreja há tantos anos e nunca me reconheceram. Nunca reconheceram o que eu faço dentro da igreja. Gente, lugar de ser reconhecido é na IML. A igreja não é lugar de ser reconhecido. Entende? E aí entra o grande detalhe, saca? Que a gente não consegue muitas vezes renunciar a nós mesmos. A revolução foi justamente isso. Eles não conseguiram renunciar a si mesmos, ao pensamento racional. Sabe? Tomar a cruz do sofrimento e seguir Jesus. E é exatamente, hoje, 2025, é exatamente isso que a gente precisa fazer, renunciar a nós mesmos. Porque quando nós renunciamos a nós mesmos, a gente sai de qualquer doutrinação, seja ela capitalista, seja ela comunista, a gente sai dessa, sabe? A gente entende, e sinceramente, assim, né? Eu entendo que a melhor forma de você fazer caridade hoje é no regime capitalista. Ponto, acabou. A melhor forma de você fazer caridade. Pela meritocracia, mas tantos outros motivos. Você consegue fazer muito mais caridade no regime comunista. Capitalista. Pelo amor de Deus, o regime comunista é a única coisa que faz de bom, faria de bom é não existir. Mas, enfim, entende? Então, assim, quando a gente olha para tudo isso e enxerga que existe algo além, algo a mais, a gente sai de qualquer ideologia. E quantas ideologias hoje que são irmãs mais novas, são filhas mais novas que vieram lá do iluminismo e que estão tentando ser implantadas na gente, e por vezes a nossa fé, e aí que nem você falou, né, Nil? Hoje a gente não sofre no Brasil essa perseguição, como acontece lá na China, como acontece em tantos outros lugares, né? Como acontece agora aqui na Nicarágua, entende? Que os padres estão sendo presos e tudo mais, e, né? Como aconteceu na França. Aqui do lado, né? Aqui do lado, pô. Entendeu? Como acontece na Venezuela. Acontece em Cuba, acontece em tantos outros lugares com regimes totalitários. E aqui no Brasil não acontece ainda. Mas por quê? Porque a gente volta naquela questão da teologia da libertação. A teologia da libertação, infelizmente, foi um braço muito importante para essa doutrinação no Brasil. Ela perdeu força? Perdeu, mas ela não morreu totalmente. Mas ela perdeu muita força. É o balançar do rabo de uma cobra morta? É. Mas, sabe, sempre, como você disse, sempre vai existir, sempre nós teremos essas investidas do demônio contra a igreja. Sempre. Umas mais fortes, umas mais fracas, umas que não fazem nem cócegas, outras que parece que a barca de Pedro está prestes a afundar, sabe? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Na barca de Pedro, Jesus está. Ele pode estar dormindo, mas ele está. Entende? E é isso. A verdadeira revolução aconteceu, então, no amor, né? Com toda certeza. Através do amor dessas mulheres, né? Que foi o fim viajando aqui, você estava falando e eu estava viajando, né, mano? Normal. A gente percebe. Eu fico imaginando a carroça cada detalhe, né, cara? Chegando no céu. Show. Santa Teresa d'Ávila ajudando elas a descer da carroça. São João da Cruz auxiliando elas a descer da carroça, os reformadores do Carmelo. Os verdadeiros reformadores. Os verdadeiros reformadores. Então, assim, e eu fico imaginando Santa Teresa d'Ávila olhando para elas com orgulho, sabe? Tipo, valeu a pena passar, sofrer também na pele tudo que ela sofreu para fazer essa reforma, para implantar essa reforma. São João da Cruz olhando e dizer, valeu a pena os caras me prender no cativeiro lá e ficar preso para fazer essa revolução no Carmelo acontecer. Então, assim, acho que o que fica para nós desse podcast é isso, né? Que o sofrimento da vida presente não tem proporção nenhuma com a glória que virá no céu, tá? Apesar que nem o Jeff falava, se você está vivendo uma crise de fé, se você está passando por uma tribulação gigante na sua vida, creia, irmão, creia, tome posse dessa graça, acredite como essas irmãs acreditaram e deram o próprio sangue pela causa do Evangelho. E vamos continuar até o fim. Vamos seguir. Amém. Mais alguma consideração, meus queridos?
Mas só, nada a ver, um paralelo, mas falou de São João da Cruz, tem uma história muito boa de São João da Cruz. Diz que uma vez ele estava vindo, aí os caras passaram para assaltar ele. Aí os caras assaltaram ele. Aí eles iam correndo atrás dos caras. E os caras correndo, ele, pera, você esqueceu de roubar isso aqui também. Os caras se converteram, os caras falaram, você veio. Muito louco, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Se a gente pega assim, como o Gaúcho falou, das carmelitas, depois do martírio delas, foi cessando a perseguição. Se nós pegamos um santo contemporâneo, que vai comemorar, né, o dia dele mês que vem, que é São Maximiliano Kolbe, na morte de São Maximiliano no campo de concentração, depois da morte de São Maximiliano, nunca mais foi usado o bunker da morte. Porque existe uma coisa também, que é você ir para o martírio, e existe uma coisa que você dar a vida no martírio. Ir para o martírio, muita gente foi. Uhum. E muitos foram forçados. Uhum. Muitos não foram de coração aberto, muitos foram surpreendidos e foram mortos, muitas vezes sem a vontade de dar a vida. Entende? Porque existe uma grande diferença entre ser morto e dar a vida. Exato. Entende? Muitos foram mortos, mas teve alguns que deram a vida. Se nós pegarmos os mártires da igreja, aqueles que deram a vida, isso causa isso é uma bomba atômica no inferno tão grande, isso treme as estruturas de forma tão grande, que causa isso. Faz com que esses regimes eles sejam abalados. Porque é uma bomba atômica de amor que não tem explicação. Porque foge a lógica. Entende? Qualquer lógica humana foge, não tem, sabe? Porque eu decido dar a minha vida, eu estou indo. Se a gente pega, né, Santa Maria Benedita da Cruz, que o nome de batismo dela é Edith Stein, também morre no campo de concentração. Edith Stein, ela está na Polônia e ela podia fugir. Porque ela sabe que os alemães estão vindo e ela decide ficar, porque ela sabia que ela seria presa. Ela sabe que ela seria presa pelo sobrenome dela, né, por ela ser judia, porque ela era católica, né, confessionalmente católica, mas o sobrenome dela identificava ela como judia. E ela sabia que, ao enxergar ela, iriam prender ela, mas ela decide ficar. Entende? É louco isso. E outro detalhe, né? Você nunca vai ver alguém dando a própria vida pela própria razão. Não. Uhum. Os caras mataram um dos deles. Os revolucionários mataram entre eles. Ninguém vai dar a própria vida pela própria razão, mas muitos deram a própria vida pela sua fé. Exatamente. Isso mostra, né, que quando você tem um objetivo, e o nosso objetivo como cristão tem que ser o céu, né? Nada vai te abalar, né? Como essas carmelitas. A fé delas era tão grande que medo, com certeza, elas sentiram. Sim. Né? Mas a fé delas e a forma como elas se mostraram perante a fé e diante das pessoas fez com que todos se calassem, né? Então, é que a gente falou, né? Muitos, com certeza, se converteram. Com toda certeza. E repensaram. Tem essa frase, até para finalizar, né? Prefiro morrer fiel a Cristo do que ver traindo a minha fé. Né? Então, exatamente. É que nós começamos e terminamos, né? Nessa frase. Prefiro morrer fiel a Cristo do que ver traindo a minha fé. E, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhe realmente com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas possam ser tocadas, mais corações possam ser alcançados e vidas possam ser transformadas. Antes de terminar, a gente queria agradecer também. A gente percebe que está num ambiente um pouco diferente, uma mesa nova, né? Temos aqui pintura, né, diferente no nosso estúdio. Temos uma mesa, maquiagem pro gaúcho, brilhando tanto. Eu tô quase ficando um pouco cego aqui naquela luz ali, rapaz, mas tá bom, né? Mas agradecer realmente de coração por todas as pessoas que têm nos ajudado realmente nesse projeto, né, de levar a palavra de Deus de forma diferente através desse podcast. É um sonho que realmente nasceu no coração de Deus, né? E hoje está dia após dia, né, buscando recursos para que fique melhor o som, né? Então, e também qualidade visual, né? Então a gente quer agradecer realmente de coração mesmo cada um que tem nos ajudado, tem partilhado um pouquinho daquilo que tem para que esse podcast fique melhor, né? Em cada detalhe realmente, pintura, né, que foi uma doação, o cara veio aqui e pintou para nós. A mesa que foi doada, a parte do som também que foi ajudada, então assim. Que vai ser doada. E se você puder nos ajudar também, nos ajude ainda, né, para que esse podcast possa alcançar mais e mais pessoas. Agora a gente está aceitando permuta de barbearia também. Cabeleireiro não, barbeiro, né? Barbeiro. E tem uma frase que diz, né? Acertar esse cavanhaque do gaúcho. Isso aqui, bicho, olha, isso aqui é coisa rara. Tem uma frase de um papa, agora não me lembro qual o papa, que falou que quem contribui para a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Amém. Né? Então que você possa nos ajudar aí. Entre lá no nosso Instagram, né?
identidade.de-fé. Não, identidade.de.fé. E também no Spotify, Identidade de Fé. Procura lá que você vai nos achar. Beleza, gente? Valeu. Foi bom? Da hora Top, demais, né, cara? Muito bom. Vocês são História fera. pura. Vocês são fera. Hoje Foi aula de história. Já- a gente deu... Já rimos, choramos, um pouco tudo. Foi da hora Realmente, demais. cara, eu vi os seus olhos cheios de lágrimas, assim. Mas quem não viu, meu? Cara, é uma história muito massa, né, cara? Você tá maluco. Galera, esse foi mais um podcast Identidade de Fé. Fique na paz do Senhor. Valeu, até mais. Valeu. Nós. Valeu. Tchau, tchau.